O que é o procedimento de colocação do balão intragástrico? É um procedimento endoscópico que visa a perda de peso do paciente. Existem dois tipos de balões, um balão de 6 meses e um balão de 1 ano, ambos são implantados da mesma forma. Através da endoscopia, num procedimento realizado sob sedação, onde o paciente dorme o tempo todo, não há nenhum tipo de desconforto, é feita a endoscopia normal, avalia-se o estado desse estômago, se tem alguma gastrite, pólipo, alguma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação, é feita a introdução desse balão, ele desce sob visualização endoscópica, é posicionado dentro do estômago e lá ele é insuflado com soro fisiológico e azul de metileno, ocupando um espaço e fazendo um efeito de válvula dentro do estômago. Do balão de 6 meses e de 1 ano tem algumas diferenças. O balão ele é um procedimento temporário. Você implanta o balão e depois de um tempo você vai fazer a retirada daquele balão. Existe esse balão de 6 meses, que é um balão muito testado já, um balão mundialmente utilizado, de excelência procedência. Eu utilizei já milhares de pacientes, excelente produto. E hoje existe o balão de 1 ano, que ele é um balão ajustável também. Esse balão de 1 ano ele tem essa capacidade de ter um ajuste, então às vezes o paciente não está tolerando bem o balão no início, a gente consegue diminuir o tamanho do balão, às vezes está parando de perder peso, a gente consegue aumentar o tamanho desse balão também, ajudando com que o paciente perca mais peso. Mas todos os balões, a gente retira o balão depois do tempo de permanência dele, que é uma grande vantagem. Você retira o balão e o paciente não tem nenhum tipo de sequela do procedimento. Você pode fazer uma endoscopia pouco tempo depois e nem rastro de ter passado o balão de algum dia fica. Qual a função do balão no tratamento contra a obesidade? A função do balão dentro do tratamento da obesidade é tratar o sintoma peso. O balão sozinho ele não é capaz de tratar a obesidade. A obesidade é uma síndrome, é multidisciplinar. Se não houver o tratamento da causa do problema, isso não vai ser um tratamento efetivo. É preciso muito mais do que a gente tratar o sintoma peso, que foi um sintoma que surgiu devido à obesidade, é preciso tratar os mecanismos que te levaram a ter um ganho de peso. E entre eles, o sedentarismo, compulsão alimentar, a má educação alimentar também, né? Então é preciso fazer um tratamento conjunto que vai junto à equipe de nutrição, de endocrinologia, de psicologia, de psiquiatria e fazer um programa de atividade física para que você realmente esteja estruturando um tratamento da obesidade. Que se você só utilizar uma prótese para perder peso sem tratar a causa do problema, isso vai ser imensamente insuficiente, não vai ter um bom resultado. O que determina a realização desse procedimento? As indicações para o implante do balão, elas são para pacientes acima de 27 de índice de massa corporal, que é uma relação de peso e altura, e para pacientes que têm dificuldades na perda de peso por métodos convencionais, dietas e atividades físicas. Pacientes que são diabéticos, pacientes que têm dificuldade para perda de peso, pacientes que estão em pré-operatório de cirurgia bariátrica, pré-operatório de cirurgia ortopédica, também tem muita indicação para o implante do balão. Quais as primeiras providências que o candidato ao implante deve tomar? Deve procurar um serviço de referência, né, para ser orientado se há realmente a necessidade do implante do balão e se o balão é a melhor opção para ele. Muitas vezes o paciente pode achar que o balão é a melhor opção terapêutica, mas é a melhor opção ser uma cirurgia. Por exemplo, pacientes que têm diabetes tipo 2, eles, embora tenham um bom resultado, uma melhora, né, do quadro com o uso do balão, um bypass para esse tipo de paciente às vezes é uma melhor indicação. Ele consegue uma resolução do seu problema muito mais efetivo, de uma forma muito mais eficiente do que simplesmente com o implante do balão. Outros pacientes vão ter melhor indicação até de um tratamento clínico, que não envolva nenhum procedimento. Ou seja, é sempre bom um serviço referenciado que trate bem disso, para poder ter a boa indicação, né, ou não do procedimento. Quais os riscos que envolvem o procedimento?
O procedimento de implante do balão, apesar de ser um procedimento considerado muito seguro, tem alguns riscos, como qualquer procedimento médico, e os riscos são muito semelhantes à da própria endoscopia, relacionados à passagem do endoscópio, pode haver lacerações de esôfago, de estômago, mas a incidência desse tipo de ocorrência é muito pequena. Existe a chance, durante a permanência do balão no estômago, a formação de gastrite, de úlcera, principalmente relacionadas a não tomar a medicação que vai passada aos pacientes, mas ele pode sim ter úlceras e até perfuração dessa úlcera se não houver os cuidados adequados. E quanto ao tempo de recuperação? A recuperação do balão ocorre em média de 3 a 5 dias, sendo que 2% dos pacientes eles têm zero de desconforto, mas 8% eles têm muito mais desconforto do que esses 3 a 5 dias. Quais são os resultados do procedimento para o organismo? Os resultados que a gente tem são em torno de 20% de emagrecimento com balão de 6 meses, em torno de 30% de emagrecimento com balão de 1 ano. E esse resultado ele vem bem rapidamente. No primeiro mês, normalmente os pacientes já têm de 6 a 8% de emagrecimento, no segundo mês de 4 a 6% de emagrecimento, ou seja, no segundo mês já vai ter acima de 10%. Isso tem um efeito motivacional muito grande para que haja adesão ao tratamento clínico. E aí consiga realmente alavancar o tratamento da obesidade de uma forma mais global. Quem passa por essa intervenção adquire alguma restrição ou intolerância alimentar? Não existe nenhuma intolerância alimentar por conta disso, mas vão haver restrições sim. Restrições por 2 motivos. Um deles, pelo próprio tratamento da obesidade, tem alimentos que não vão poder ser ingeridos porque não vão fazer parte de uma dieta adequada para um bom emagrecimento. E alimentos que vão ser incompatíveis com o balão. Alimentos que normalmente fazem parte de qualquer dieta, por exemplo, saladas, alface, repolho, espinafre, esse tipo de folha é bem incompatível com o balão. E que esse tipo de alimento ele costuma agarrar muito quando tem um balão lá dentro e dá desconforto para o paciente, não é uma alimentação adequada para quem está fazendo tratamento com balão. Bebida alcoólica é suspensa em contato com o uso do balão, alimentos hipercalóricos, tem uma série de restrições para ter um bom resultado para o emagrecimento. O procedimento provoca algum efeito colateral? Os efeitos colaterais que vão haver depois da colocação do balão são principalmente 3, que é náuseas e vômitos, a cólica que pode acontecer e refluxo. Náuseas e vômitos vai acontecer para praticamente 100% dos pacientes, só 2% dos pacientes que não têm esse sintoma. 90% dos pacientes vão ter sintomas de 3 a 5 dias e 8% vão ter mais tempo. 8, 7, 10 dias, 15 dias às vezes de sintoma. No balão de 6 meses ele não permite ajuste e não tem como interferir nesse processo. No balão de 1 ano, ele é um balão ajustável, eu tenho como diminuir o balão e realmente ajudar o paciente a sair mais rápido na adaptação. Além desses sintomas, tem outros que acontecem menos, que é ter cólica, metade dos pacientes falam que tem uma cólica, metade fala que não tem cólica nenhuma, e 1/3 dos pacientes vão relatar refluxo, que é ter uma queimação, um refluxo gastroesofágico, acontece em torno de 1/3 dos pacientes. Existe um peso mínimo ou máximo para estar apto a fazer o procedimento? Existe um peso mínimo para a realização do procedimento e uma relação entre peso e altura, que chama-se índice de massa corporal. Entra no sitezinho, manda calcular, que é peso dividido pela altura pelo quadrado, é chatinha a conta. Acima de 27 de índice de massa corporal, o paciente está apto para fazer o balão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.